Glória a Deus, queridos. Então, hoje, eu quero trazer assim, compartilhar algo que o Senhor trouxe ao meu coração quando eu estava ouvindo um louvor, aquele louvor Aquieta a minha alma, do Ministério Zoe. Eu estava lá em Itapevi com o pastor Moura, tive o privilégio de levar a palavra lá, e quando eles ministraram esse louvor durante o culto, meu coração se quebrantou de uma maneira sobrenatural. Eu não conseguia conter o choro, mas não era choro de tristeza, era um choro da presença do Espírito Santo naquele lugar, invadiu. E o Senhor foi me mostrando algumas coisas, e quando tem uma parte daquele louvor que fala assim, que pede, a menina louva e fala assim, olha, eu me amarro em teu coração, para eu não me sentir mais só. Pede para amarrar ao Senhor Jesus Cristo. E aquilo ali veio um versículo na minha mente, lá em Gênesis 49:11, quando fala do jumentinho trazendo junto o filhotinho nas árvores mais celestes, nas folhas mais celestes da videira. E aí eu fui meditar naquilo, e acabei chegando em outro versículo, que está lá em Lucas 19, a partir do 30, um pouquinho antes, 28, 29 também. E ali o Senhor foi ministrando algumas coisas do meu coração. Mas tem uma parte ali naquele versículo que fez eu questionar algumas coisas. E é aí que começa, né? Quando a gente tem alguma questão e a gente começa a falar para Deus, mas como isso, Senhor? Como isso é possível? E aí o Senhor começa a trazer algumas coisas. Eu fui também ouvir, eu gosto muito de ouvir o apóstolo, eu gosto muito de ouvir os ministradores aqui desta igreja, né, o bispo, a Carla, a pastora Jair. Eu já tive a oportunidade de ouvir todos que ministram aqui, e eu amo fazer isso. E eu ouço também outros pastores. E aí eu fui ouvindo algumas coisas, e o Senhor foi trazendo paz no meu coração. É isso mesmo que é para trazer para a igreja. Então hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, lá em Lucas, capítulo 19, versículos 28, 29 em diante. 28 em diante. Acho que ele está mais rápido do que eu. Aleluia. Isso, 28. Vou ler aqui, que a tradução talvez não seja a mesma, então eu vou ler aqui com vocês. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao encontrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais algum homem montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? E responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio a essa multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Aí, primeira coisa que me deixou assim, surpreso e atônito, foi quando Jesus pede para os discípulos ir até aquele jumentinho e soltar. E a Bíblia cita que é um jumentinho que ninguém jamais montou. E aí eu fiquei assim, com o coração cheio de perguntas. Como assim? Um jumento que ninguém montou é porque ele é bravo. Se ele é bravo, se alguém tentar montar, ele vai pular, vai dar coisa, vai fazer alguma coisa para te derrubar. E aí começou a vir essas questões no meu coração. Eu falei, será que Jesus é domador até de jumento? Né? Comecei a trazer essas questões e fui pesquisar acerca das características do jumentinho, de jumentos. E uma das principais características que eu encontrei é a teimosia. Tem alguém teimoso aqui? De repente a gente pensa que não é, mas tem algumas coisas que a gente bate o pé e olha lá, se não provar que é pedra, que é pau, a gente não abre mão daquilo lá. Né? E comecei a fazer alguns questionamentos e tentei ir atrás de algumas respostas e descobri que o jumentinho, uma das principais características era a teimosia. E outra coisa, que jumento não é barato. Vi jumentinho até de 29 mil reais. Eu falei, rapaz, dá para comprar um carrinho básico aí, sossegado. Né? E aí eu fui, e aí o Senhor foi trazendo algumas coisas no meu coração quanto a essas características da teimosia. Na minha vida, em primeiro lugar, sempre, irmãos, quando a gente vai lá, o Senhor ministra alguma coisa, não pense que isso é para você levar para a igreja, não. É para mim mesmo, para depois, aí Ele vai tratar com mais pessoas, mas primeiro na minha vida. E eu descubro o quê? Que eu sou muito teimoso, tanto quanto aquele jumentinho. Totalmente insubmisso. E falando em submissão, eu estava ouvindo alguns pregadores acerca de jumento, para ver se falava alguma coisa diferente ao meu coração, e eu ouvi um jovem chamado David Leonardo, e ele falou acerca de como se submete um jumento, o processo de submissão desse jumento, e não é fácil, viu, irmão? Mas foi o melhor que eu achei o processo de submissão que ele trouxe, eu achei fantástico. Ele fala assim que o processo de submissão acontece com o jumento da seguinte maneira: você tem que, se você vai lá e compra o seu jumentinho, você gosta, você mora em chácara, você mora em fazenda, não é o caso aqui, a maioria é de São Paulo, mas de repente você gosta e você vai lá e compra. E aí o processo de submissão começa com carinho. Você vai lá, chega perto do jumentinho, você tem que fazer carinho nele. Uma semana fazendo carinho, dá comida para ele, faz carinho, dá comida para ele se acostumar com o seu cheiro, com a sua voz, com o seu jeito. Então uma semana você vai lá e faz carinho nele, dá comida para ele, faz carinho nele. Aí ele, na uma semana, ele já está apaixonadinho por você. Já deixa você chegar mais tranquilo para fazer carinho. No começo você vai pôr a mão, ele tende a dar uma afastadinha. Mas depois de uma semana isso já acabou. Próxima semana. Agora você vai colocar um manto nas costas dele, no lombo dele, para ele acostumando com aquele peso do manto. Você põe um manto nas costas dele, não se esquecendo do carinho. Deixa eu ir para esse lado aqui. Esse lado aqui entendeu melhor. Ó, presta atenção. Na segunda semana ele vai colocar o manto e não pode se esquecer do quê? Do carinho, glória a Deus, aleluia. Aprendi isso com o apóstolo, tá? Vocês conhecem, né? E aí, terceira semana, segunda semana então, põe manto, faz carinho, põe manto, faz carinho. Terceira semana, agora você vai pôr a sela, um pouquinho mais pesado, o manto, a sela, não se esquecendo do aleluia, glória a Deus. Aí mais uma semana, põe manto, põe sela, nem pense em sentar ainda, põe manto, põe sela e não se esquecendo do carinho, aleluias. Quarta semana agora você vai fazer o test drive, você vai pôr o manto, vai pôr a sela e vai sentar no jumentinho, para ele acostumar agora com o seu peso, não se esquecendo do carinho, aleluias. Mas não pense em querer sair ainda não.
Isso vai ser só na quinta semana. Na quinta semana, depois que você já acostumou ele com o peso do manto, da sela e do seu peso e do seu carinho, agora na quinta semana você vai fazer aquilo que toda pessoa que monta cavalo gosta de fazer. Você vai dar aquela cutucadinha assim. Se ele sair andando e não te derrubar, o processo deu certo. Amém? Mas em alguns casos, irmão, se ele perceber que você está com segundas intenções, ele te bota no chão. Jumentinho é assim. E aí, então, o processo está feito. Isso se chama processo de submissão. E aí, lembrando que o apóstolo está desde já do começo do ano, ele falou das 4 dimensões. Quem lembra? A altura, comprimento, largura e profundidade. Então, nós estamos na largura e no comprimento, mas nós não podemos nos esquecer da altura. Sempre é o mesmo processo de submissão que o jumentinho tem, é o mesmo processo daquilo que é nos direcionado através de uma autoridade. Quem está entendendo? Amém? Então, é dessa maneira. Nós estamos agora no relacionamento familiar e também estamos fazendo jejum, estamos orando para depois irmos para as casas de paz. Amém? E é dessa maneira, sendo submissos à palavra de Deus, sendo submissos às autoridades que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E aí então, Jesus chega, ele não precisou desse processo de submissão, ele simplesmente mandou os discípulos irem lá e traga esse jumentinho, que ninguém nunca montou, ele já sabia, tanto que ele falou que ninguém nunca montou. E os discípulos obedeceram, se submeteram à ordem dele e eles foram. Quando eles chegaram lá, eles começaram a desamarrar o jumentinho lá, estava na árvore. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer, se aquele jumentinho, por ser insubmisso ao seu dono, ele vivia amarrado numa árvore, separado dos outros jumentinhos. Jumentinho mãe, jumentinho primo, jumentinho irmão, jumentinho pai. Estavam todos soltos lá, porque eles deixaram o dono montar, deixaram o dono pôr carga nele, deixaram o dono usar aquilo que tinha de melhor deles, mas aquele jumentinho, por sua teimosia e insubmissão, ele estava amarrado, separado, talvez até comendo menos do que os outros, porque os outros eram livres para ir a hora que quiser lá no coxinho e comer. Uma característica de quem é insubmisso a Jesus, a Deus, é essa, ficar isolado, amarrado com prisões espirituais, e muitas vezes a pessoa não se relaciona bem, nem na própria casa. Tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem primos, tem tios, e muitas vezes você vai conversar com a pessoa tem até aquelas características de depressão. Sabe por quê? Porque não consegue se relacionar, não ouve a voz de autoridade de pai, de mãe, muito menos de autoridade política, etc, etc, de pastor então, discipulador, que? Então, irmãos, uma das características que mais Jesus quer quebrar em mim, quer quebrar em você, chama-se teimosia e insubmissão. Naquilo que a gente pensa que é certo, a gente acaba agindo igual ao jumentinho. O jumentinho não deixava ninguém montar nele e pôr peso nele, porque ele, no mínimo ele pensava que mandava. E quando eu e você pensamos que mandamos, nós não deixamos Jesus agir do jeito que ele tem que agir. Nós não obedecemos o ID, porque aqueles discípulos já foram no ID de Jesus. Vai lá e solta. Quem vai soltar as prisões na vida das pessoas que estão cativas lá dentro daquelas casas de paz? Somos eu e você, nós juntos. Jesus já está preparando, estamos orando, estamos jejuando. A hora que o apóstolo falar, agora é a semana que você vai lá e vai ser usado por Deus. Irmãos, não pense 2 vezes. Vá na unção que foi dada na sua vida. Vá lá e seja canal de bênção lá naquelas casas de paz, e vocês vão experimentar o repré de Deus, os milagres de Deus, os sinais de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que obedece a Deus, os sinais também acompanham a sua vida. Amém? Os sinais vão te acompanhar, porque essa é a característica que Deus ama, a obediência. Ele ama mais a obediência do que sacrifício. Então a nossa teimosia acaba sendo empecilho. E na vida daquele jumentinho, a vida dele estava amarrada ali. Não podia sair para passear, para fazer nada, porque ele era insubmisso.
Mas os discípulos de Jesus foram lá e foram usados para quê? Para libertar aquele jumentinho. Jesus está falando para mim e para você. Você vai libertar muitos jumentinhos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é jumento literalmente falando. Eu estou falando pessoas que têm atitude desse jumentinho. Teimosia e insubmissão. Amém? Quando eu falar libertar jumentinho, você já sabe que está se tratando de pessoas que ainda têm essa característica forte na vida. De insubmissão e de teimosia. Glória a Deus. E aí, quando eles estavam soltando o bichinho, os donos apareceram. Por que vocês estão soltando o meu jumento aí? E aí? Aí eles simplesmente falaram o que Jesus mandou. O mestre precisa usar esse jumento. Aí, sabe o que o dono respondeu? Tá bom, pode levar. Sabe por que ele respondeu assim? Isso aqui é a versão traduzida GCM, Gilson Cândido de Moraes. Sabe por quê? Não prestava para nada. Insubmisso, não deixa montar, não serve nem para o serviço. Fica amarrado aí. Tá levando? Vai fazer um favor para mim. Quantas pessoas não estão assim lá dentro das suas casas, dando trabalho para pai, para mãe, com drogas, viciado em outras coisas, em sexo até muitas vezes, na prostituição. O pai e a mãe já não sabem o que faz. Muitas vezes vem alguém e fala que vai levar para algum lugar. O pai já está tão assim por aqui que, pode levar. Isso virou estorvo na minha vida. Já desiste. Mas uma coisa eu falo para você, Jesus vai justamente nesses que ninguém mais está botando fé. Jesus vai justamente naquele que ninguém mais está querendo nem perto, e é esse que ele vai resgatar. Sabe por quê? Porque o amor dele é maior do que o nosso pecado. O amor dele é maior do que a nossa dureza de coração. E ele vai mandar os discípulos justamente na minha e na sua vida para quebrar essas barreiras, para ele poder te usar como ele quer te usar. Se ninguém te ama, você, aliás, uma das coisas que eu tenho aprendido é que a gente pensa que ninguém ama, mas na realidade é a gente que pensa que o outro não ama. Porque o nosso coração está tão duro que qualquer coisa que o outro faz, eu estou amarrado, é porque ninguém gosta de mim. Não é por causa da insubmissão, é a sua maneira de agir que está causando aquilo. Não é falta de amor. Vou ficar sem assistir televisão um mês, sem jogar videogame um mês. Vai perguntar para os filhos, meu pai é ruim, minha mãe é ruim, não deixa eu fazer isso, não deixa eu usar o celular. Sabe por quê? Mas não é o pai e a mãe que é ruim, é porque a insubmissão do coração dele fez aquela causa na vida dele. Muitas vezes eu estou passando lutas e muitas lutas, aí eu vou lá e botar a culpa em quem? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, eu vou e boto em Deus. Boto do meu discipulador, não está discipulando a minha vida direita, por isso que eu estou pecando. Não, irmão, a gente tem que saber o correto. Jesus, ele vai te libertar, mas você tem que se submeter. E por incrível que pareça, quando Jesus chega diante daquele jumento, o jumentinho deve ter pensado assim, esse aí eu conheço. Esse é mais forte do que eu. Versão GCM também, tá, irmãos? E aí, o jumentinho simplesmente deixou Jesus montar. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu por 35 anos eu fui insubmisso. 35 anos eu fui rebelde. 35 anos eu fui teimoso igual esse jumento. Quantas pessoas vieram pregar o evangelho para mim durante esses 35 anos e eu simplesmente dava coice igual esse jumentinho. E o jumentinho entendeu uma coisa que tem gente dentro da igreja há 20 anos e não entende. Ser submisso ao mestre, Senhor Jesus. Ele simplesmente olhou para Jesus, pode montar, você é mais forte que eu. Ele reconheceu. A gente muitas vezes está dentro da igreja, a gente fala, Jesus cura igual ele curava lá. Jesus salva, Jesus transforma. E a gente lá na dureza do nosso coração, será? Eu vou lá naquela igreja para ver se acontece mesmo. Eu vou lá naquela cela para ver se é isso mesmo. A dureza é tão grande que a gente vai duvidando. A gente vai pagar para ver. E a palavra do Senhor é bem clara. Se eu duvidar um pouquinho, eu não vou receber. Mas se eu tiver fé, tudo que eu pedir ao Senhor em nome de Jesus, eu vou alcançar. Amém? É assim que o Senhor quer. E aí Jesus então monta naquele jumentinho com a maior facilidade, porque Jesus é Jesus. Bora Jerusalém. Outra coisa
Quem se submete a Jesus, ele tem um caminho só para mim e para você. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a quem se não for por ele? Ao Pai. Ele está preparando um lugar para nós, a Nova Jerusalém, amém? Para onde que ele leva o jumentinho? Para Jerusalém. Fala para o seu vizinho, quem se submete a Jesus tem um destino certo. É o céu, é a Nova Jerusalém, é a salvação eterna, aleluia. Mas tem que se submeter a Jesus. E aí aquele jumentinho então foi, irmão. Foi, eu vou descer que eu quero interagir com a igreja. Aquele jumentinho, eu sou jumento. E Jesus está me usando para levar ele para Jerusalém, amém? Mas na realidade é ele que vai nos levar para Jerusalém, a Nova Jerusalém. E aquele jumentinho com Jesus no lombo. Pensa bem, o jumentinho nunca tinha sido montado, já estava tenso. Eu vou precisar da ajuda de vocês. A hora que eu chegar no corredor, vocês vão fazer barulho igual aquele povo fez. O rei está chegando no jumentinho, vocês vão fazer barulho. Amém? E vão jogar os mantos, fingir que joga os mantos na frente do jumentinho. Então o jumentinho vem, potoque, 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 Jesus no lombo. E aí, ó, potoque, potoque, a hora que a multidão vê, o que eles começam a fazer? Barulho. Joga o manto. Queridos, imagina o jumentinho que nunca foi montado, já estava tenso, com Jesus no lombo dele. E ainda os mantos na frente. Tinha tudo para ele travar ou jogar Jesus para o chão. Tinha tudo. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque quem estava com ele era o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Ele é contigo por onde quer que tu andares. Quando ele fala isso e está junto com você, pode vir a maior prova do planeta que você vai passar e você não vai titubear e nem vai derrubar Jesus da sua vida. Se ele fizesse aquilo, ele ia ficar sem Jesus. Mas quantos de nós aceita Jesus no domingo e na segunda já está desistindo e jogando Jesus no chão? Quantos de nós por uma lutinha, uma lutinha, um pisãozinho no pé, já xinga a esposa, já manda ela embora? Chuta os cachorros, tudo. Uma lutinha faz você perder a linha e perder a conexão com Jesus rapidinho, mas aquele jumentinho, mesmo com os mantos jogados. Porque eu descobri também, estudando sobre o jumento, que na realidade não é que ele é teimoso, é que ele tem uma sensibilidade tão grande para a segurança dele, que qualquer coisa no ar ele sente e ele já tende a travar ou sair correndo ou pular. Então tinha tudo para ele derrubar Jesus, mas ele não derrubou, ele passou pelas provas. Eu e você vamos passar por muitas provas, bispo e bispo. Vamos passar por muitas provas, mas qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos vencer igual ao jumentinho ou vamos derrubar Jesus na nossa vida? Vamos falar, Jesus, não dá mais não. Tá louco, essa mulher que você me deu aí não dá não. Vamos fazer igual Adão e Eva? Não, queridos, não vamos fazer igual Adão e Eva. Que colocaram o B.O. um para o outro. Foi a mulher que tu me desse. Não, assuma a sua responsabilidade. Fala para o seu vizinho, assuma a sua responsabilidade. A responsabilidade dos seus atos é você que tem que ter. Amém? E Jesus então conseguiu chegar em Jerusalém. E aquele povo gritava. E sabe o que aconteceu também? Enquanto o povo gritava e glorificava Jesus, teve uns fariseus lá que falou: mestre, impede os seus discípulos de gritar esse nome aí. Impede esses discípulos de adorar Jesus. E o mestre, o próprio fariseu falou: se eles pararem de gritar, as próprias pedras vão clamar. Quando você está adorando a Deus, quando você vem para a igreja, quando você vai para a célula, quando você vai para a casa de paz, está adorando a Deus, está louvando a Deus, está alegre lá ouvindo o seu louvor, vai aparecer muitos desses aí para impedir a sua adoração, vai impedir muitos desses aí para impedir que você fale de Jesus para outras pessoas. Sabe por quê? Porque Satanás quer adoração para ele. Então quando a gente adora a Deus, incomoda o inferno. E quando a gente incomoda o inferno, vai ter gente querendo te travar. Mas em nome de Jesus, faça igual ao jumento. Passa por cima de cada tapetinho daquele e não desista de Jesus. Direcionando a sua vida, submisso a Jesus, em nome de Jesus. É dessa maneira que a gente tem que conduzir, em nome de Jesus, amém? Então ali Jesus foi e chegou aonde ele tinha que chegar, em Jerusalém. E aí, nós vamos perceber que provavelmente aquele jumentinho, ele nunca mais vai ficar amarrado naquela
árvore quando ele voltar para casa. Sabe por quê? Porque onde Jesus age na vida de alguém, todas as cadeias são tiradas. E o Senhor quer tirar cadeias da minha e da sua vida aqui. Talvez não seja aquela corda, esteja literalmente você amarrado em algum lugar, mas cordas espirituais que Satanás faz questão de deixar a gente amarradinho, para a gente não ser abençoado na vida financeira, para a gente não ser abençoado nos nossos relacionamentos familiares, para a gente não ser abençoado no nosso relacionamento profissional lá no trabalho. Sabe aquela luta do patrão que se torna um demônio na sua vida? Você está fazendo tudo certinho, parece que ele encrespa com você. Não é ele não, irmão. É Satanás usando aquilo ali para te afetar, para tirar a sua fé. Uma promoção que você tanto espera e não vem, nunca. Sabe por quê? Porque o inimigo usa as brechinhas para aproveitar. E muitas vezes a brechinha minha e sua parece tão pequenininha, uma teimosia aqui, uma teimosia ali, um coração duro aqui, um coração duro ali, um comentário meio sarcástico de um aqui, de um ali, do pastor, de um discipulador. Sabe por que a gente não aceita muitas vezes o que o discipulador fala na minha vida e na sua vida? Porque a gente pensa que manda, a gente pensa que sabe tudo. Filho, muitas vezes é assim, ele vai crescendo, chega na idade de 15 anos, até os 19 anos, 20, ele já pensa que não precisa mais do pai para nada, irmão, nem para levar lá na escola, já tem vergonha que o pai pegue na mão, que abraça, fica ali. Sabe por quê? Porque pensa que já é dono de si. Ao invés de aproveitar o carinho do pai, dos abraços, do carinho, não, meus amigos vão ver. Fala pro seu vizinho aí, deixe de besteira, abrace mais. Beije mais, fale mais palavra de carinho, sim, independente da idade. É isso que conquista, irmão. Quando eu vim aqui para esse ar, que eu fui recebido com um abraço que quebrou minhas costelas. E eu estava com o coração duro, né? Porque o meu pai ensinava, homem 5 metros tá bom. Eu fui ensinado assim, irmão. Homem não chora, porque se chorar é fraco. Hoje eu choro até demais. Aí o irmão me recebe com aquele abraço e eu assim, querendo, não estranho, cara, vem cá, rapaz. Aí eu me rendi ao abraço. Quando eu me rendi ao abraço, o que acontece? O Espírito Santo atua. Quando você se rende ao amor de Jesus, o Espírito Santo atua. Quando você se rende ao amor de Jesus, Jesus te mostra o verdadeiro eu seu. Você não passa mais a se enxergar como um simples jumentinho. Você vai se olhar como uma pessoa mais importante. Você deixa de se olhar como o Gideão. Não, eu sou o menor da minha casa é a menor de Israel. Não, você vai se olhar como uma pessoa mais importante, porque Deus te fez assim. E o inimigo quer mudar isso. Ele quer que você olhe no espelho e se enxergue um gatinho bem pequenininho, inferior. Mas quando você se enxerga como você é, e é caro com Deus, Ele vai poder mudar a sua situação. Amém? Ele vai poder mudar a sua situação. Então, 3 coisas aqui que a gente não pode esquecer. Jesus precisa de mim e de você para pregar o evangelho e libertar todos os jumentinhos dessa terra. Amém? Outra coisa, submissão. Quem é submisso a Jesus vai chegar, tem um caminho, tem um destino certo. E o destino daquele que se submete a Jesus é a Nova Jerusalém, é o céu. Amém? Esse daí é o principal. A outra, a luta. As lutas virão, irmão. O tapete vai constantemente estar passando na sua frente para tentar fazer você tropeçar ou derrubar Jesus da sua vida. Agora, como eu e você vamos agir? Vamos pegar Paulo de exemplo? Paulo falava que quando ele era criança, ele agia como criança. Quando ele cresceu, agora ele vai agir como adulto. Quem lembra disso aí? Então, vamos fazer igual Paulo está ensinando. O tempo de criança já foi. Tempo da teimosia já foi. Tempo da dureza de coração já foi. Jesus entrou na minha e na sua vida? Então vamos fazer igual o jumentinho. Vamos seguir a risca. Em nome de Jesus. E para fechar essa palavra, eu quero contar uma outra história de jumentinho. Vocês vão sair daqui. Se vocês lembrarem do jumentinho, já tá bom. Eu gosto de falar, né? O jumentinho, vamos pegar o mesmo jumentinho de Jesus, só que eu vou trazer um outro contexto agora. O jumentinho ficou tão feliz. O jumentinho ficou tão feliz, e eu vou encerrar em seguida, tá? O
O jumentinho ficou tão feliz que Jesus levou ele para Jerusalém, todo mundo fez festa, ele ficou extasiado com aquela festança lá. Aí ele chegou lá na casa dele, ao invés de amarrarem ele lá naquela árvore, deixaram ele solto. O dono já ficou sabendo que Jesus montou nele e foi até Jerusalém. Falou, então agora eu não preciso mais de processo de amansar esse bichinho teimoso, então já vou deixar ele no meio do jumento, pai, mãe, filho, sobrinho, primo e irmão. Aí deixou o jumentinho junto com os outros jumentos lá, e ele já foi direto para a mãe dele. Ô mãe, não sabe o que aconteceu, mãe? Eu fui para Jerusalém e tinha um homem comigo, o nome dele era Jesus, e ele foi em cima de mim, eu fui de boa, fui recebido com festa, mãe. A senhora acredita que fui recebido com aplauso, com festa, com tudo isso? Você acredita, mãe? Aí a mãe falou, acredito. Aí ela perguntou para ele, mas quem que estava mesmo com você? Ele falou, é um homem chamado Jesus. Aí ele falou, tá. Aí esse jumentinho passou alguns dias, ele quis voltar para Jerusalém sozinho, para ser bem recebido de novo. E aí, a hora que ele vai, irmãos, e ele começa a entrar na cidade, sabe o que acontece? Ele é recebido com pedras, com paulada, e ele volta todo manquetando para casa, todo machucado e ralado, e ele vai para a mãe dele todo triste. Puxa vida, mãe, eu fui lá para Jerusalém de novo, só que dessa vez, ao invés deles me receberem com alegria, com júbilo, eles tacaram pedra em mim, eles bateram em mim com pau, mandaram eu embora. Fora daqui, seu jumento, fora daqui, seu jumento. E eu voltei aqui, tô todo machucado, mãe. Aí a mãe falou assim, ó, filho, posso te perguntar uma coisa? Aí ela falou, pode, mãe. Aquele homem que estava com você da primeira vez, estava contigo? Aí ele falou, não, mãe. Então, filho, deixa eu te dizer alguma coisa aqui, que é muito importante você saber. Você, sem aquele homem, sem Jesus, você é só mais um jumentinho. Eu e você, sem Jesus, nós somos só mais um crente. Então que nós possamos sair daqui hoje, disposto a tirar a máscara para Jesus, tirar a teimosia, tirar o desalento da vida, que muitas vezes tem luta e a gente quer desistir, a alma está gritando. Que hoje você possa sair daqui sem isso na sua vida. Você tem que deixar Jesus colocar o manto, colocar a cela, e deixar eles te submeter. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está lá em Romanos 12. Mas para isso acontecer, eu não posso me conformar em ser mais teimoso com meu pai e com a minha mãe. Eu não posso mais ser teimoso com o meu pastor. Eu não posso mais ser teimoso lá com o meu discipulador, com o meu líder de célula. Eu não posso mais, eu não posso me conformar. Eu tenho que aceitar a renovação do Espírito Santo, que só vem através da submissão a Jesus. Amém? Então eu encerro aqui com você. E eu gostaria muito de orar pela sua vida. E o Senhor quer fazer milagres aqui hoje. O Senhor quer curar. Ele quer curar pessoas aqui que estão dentro de casa e estão se sentindo só. Ele quer curar pessoas aqui que tem família inteira ao redor, mas ele está se sentindo só, dentro de casa, está se sentindo depressivo, está querendo desistir da vida. O Senhor quer curar pessoas de sentimentos, pessoas que não se sentem amadas, pessoas que não conseguem amar também porque ainda não entendeu que o amor de Cristo é o que tira todo medo, o amor de Cristo é o que tira todo jugo, que o amor de Cristo é que liberta o nosso sentimento do cativeiro. Amém? Eu vou pedir para os meninos tocarem um louvor aqui. E você vai ouvir comigo. Nós vamos orar juntos. E se você se vê nessa situação que eu falei, de luta espiritual, sua alma já está gritando, você está querendo desistir, a luta está muito grande, eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar de pé no seu lugar, pode vir até aqui à frente. Eu não sei como é que o Espírito Santo vai conduzir, mas eu sei que durante esse louvor o Senhor quer tratar na minha e na sua vida coisas íntimas com Deus, íntimas contigo, íntimas do seu relacionamento de casal, íntimas do seu relacionamento de pai com filho, de filho para pai. O Senhor quer curar relacionamento de filhos e pais aqui, que estão conturbados,
pai está rancoroso, o filho está rancoroso, filha, filho. Muitas vezes está rancoroso até com o líder, porque o líder foi duro, ou o discipulador. Muitas vezes o pastor traz uma palavra aqui, a pessoa pensa que é um recado mandado, e não é. Palavras que vêm de púlpito, você tem que entender, é da parte de Deus em nome de Jesus. Porque se você não entender dessa maneira, você sai como entrou. Mas o Espírito Santo está falando que você não vai sair daqui como você entrou. Em nome de Jesus, você vai sair como aquele jumentinho. Entrou preso, vai sair liberto em nome de Jesus. Não vai mais ter amarras impedindo a sua vida. Não vai ter amarras impedindo a sua célula. Tem gente querendo desistir de célula. É a mesma coisa. Não, não é. O Espírito Santo estava esperando esse momento para dizer para você que a célula quem faz é Jesus, não é eu, não é você. Quem cura é Jesus, não somos eu e nem você. Você não precisa ter medo de pagar mico, de impor a mão e orar não, porque não é você, é o Espírito Santo que manda, não somos nós. Se não está acontecendo é porque de alguma maneira você está achando que é você que está fazendo, é você que vai passar vergonha. E não é. Essa igreja tem uma característica de milagre, sim. E os sinais vão acompanhar essa igreja, porque tem gente aqui que é fiel a Deus, tem gente que é submissa a Deus. E não importa a luta que está passando, não sei os tapetes que estão caindo na sua frente para impedir você de chegar a Jerusalém, no caminho que é o céu. Mas o Senhor está dizendo que hoje você vai se livrar de muitos desses tropeços.